Boa noite a todas e a todos. Vamos falar então hoje das BOGOS dia um e dia 2. Meu nome é Luiz Demetrio, eu sou aromaterapeuta e vou acompanhar vocês nessa aula. Gente, a gente vai falar das BOGOS dia um, dia 2 e na semana que vem nós vamos ter então as BOGOS 3, 4 e 5, tá bom? Vamos começar falando da BOGO do dia um, dessa promoção maravilhosa de compre um, leve outro, né? Então compre, adquira o Breathe e ganhe o On Guard. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, muito essa promoção, tá? Espero que realmente aí vocês utilizem no lar de vocês. E agora eu vou falar um pouquinho mais dela, né? Para vocês até depois passarem isso para os clientes que adquiriram, mas vocês também poderem levar esse conhecimento adiante, poderem aí ter essa oportunidade, tá? Vamos lá, gente. O Mix Brief, ele é um mix de óleos essenciais com folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, melaleuca, limão siciliano, cardamomo e ravensara, que para quem não conhece é o óleo de cânfora. Ele é um óleo de 5 ml que está disponível lá no escritório virtual. E ele é o óleo de cânfora, tá? Vem da árvore do canforeiro ali. O óleo de louro, a melaleuca, o limão, o próprio cardamomo, eles são antivirais, bactericidas, fungicidas, imunoestimulantes, antissépticos maravilhosos. E aí a gente tem os nossos óleos respiratórios, que a gente chama, que são os óleos que desobstruem vias respiratórias, como a hortelã, o eucalipto, o óleo de ravensara, que eles são bem mentolados, bem herbáceos, bem refrescantes. Então, o Mix Brief ele vai ser ótimo para oxigenar corpo, mente e revigorar o nosso sistema respiratório. Para o corpo, ele vai ser muito útil em quadros gripais, problemas de saúde respiratória. Então, pessoas que têm bronquite, rinite, sinusite, asma, tá bom? Sistema respiratório vulnerável. Às vezes a pessoa teve lá na infância uma condição patológica que deixa o sistema dela respiratório mais delicado, suscetível a mudanças do ar, mudanças de temperatura. Ou às vezes uma pessoa, por exemplo, que pegou Covid e o sistema respiratório nunca se restabeleceu como igual, né? Quando eu tive Covid, o meu sistema respiratório, graças a Deus, ele já voltou, mas eu passei quase um ano tendo crises bem recorrentes, assim, respiratórias, porque ficou mais vulnerável, né? E os óleos essenciais me ajudavam nesse processo de fortalecendo esse organismo. Eu não sei se eu não tivesse usado os óleos, se eu estaria de novo com o sistema respiratório em dia igual era antes de eu ter pegado o vírus, por exemplo, né? Crises alérgicas respiratórias e pré-treino e pós-treino. A gente não pode esquecer que o Mix Brief, ele tem peppermint, ele tem eucalipto, ele tem ravensara, que são óleos que são muito utilizados pré e pós-treino porque aumenta a nossa oxigenação. Eles obstruem vias respiratórias e, portanto, a gente consegue respirar melhor e com isso a gente melhora a função cardio, a gente melhora esse processo de oxigenação, oxigena melhor o cérebro. Então, para a parte física, ele vai ser ótimo. E para a parte mental e emocional também. Porque ele vai trazer mais clareza mental, mais dinamismo, foco e concentração. Então, isso vai ser muito bom, tá? Ele vai melhorar essas questões todas. Para o âmbito vibracional, eu adoro falar de aromaterapia vibracional. Ele vai trazer a parte de fluidez, desapego, necessidade de controle, limpeza e perdão daquilo que não nos serve mais, tá bom? Formas de uso dele. O nosso amado aqui, ele pode ser utilizado no difusor. Então, o Brief é uma delícia, ele já é um combinado de vários óleos. Para a gente utilizar uma a 3 gotas no difusor, inalar perto por pelo menos 10 minutos. Ele combina muito bem, deixei outros óleos aí para vocês: lavanda, limão, tangerina, melaleuca. Ele combina muito bem com esses óleos todos, tá? Um triozinho que eu gosto muito de recomendar, tá? E quem quiser ficar aí à vontade para anotar. Um trio para utilizar para quadro de asma, quadro de bronquite com Brief. Para adultos, eu gosto muito do Brief com breu branco e a lavanda. Para crianças, a gente pode utilizar, se for a partir de entre 3 a 5 aninhos, só uma gotinha do Brief, e aí utilizo o breu e a lavanda em 2 gotas, ou então troco o Brief pelo pinho siberiano, tá? Que dá super certo. Esse trio, ele vai ajudar a aliviar quadros de bronquite, de asma, vai melhorar a respiração, vai reduzir tosses excessivas, vai ajudar na questão de desobstruir vias respiratórias, naquela sensação de falta de ar, de fadiga e redução da inflamação também, tá? A gente pode inalar na palma da mão
E a gente pode fazer aplicação tópica, então 1 a 3 gotinhas de óleo vegetal no centro do peito, nas costas, tá? A gente pode fazer dessa forma também. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no chat. Deixar o chat aberto. Lavanda, breu branco e brief, ou então pinho siberiano, breu branco e lavanda. Boa noite. Maravilhoso, Dri. A Dri falando, o óleo que tirou o filho da bombinha. As outras dúvidas eu volto no final, tá, Clau? Eu volto, depois me lembra que eu volto no final pra falar desse outro caso, só pra gente não perder o rumo aqui da aula, tá bom? Mix on Guard. O Mix on Guard era o mix que a gente ganhava ao adquirir o Brief. Então, ele é um mix de imunidade com óleos essenciais como laranja, cravo, folha de canela, casca de canela, eucalipto e alecrim. Maravilhoso para nos dar um suporte imunoestimulante, combate de ameaças sazonais, mas ele tem outros benefícios aí, como o lado dele afrodisíaco, que eu também vou falar para vocês, tá? Então, para o corpo, gente, ele vai servir aí lindamente como um antisséptico natural, bactericida e fungicida, imunoestimulante e anti-inflamatório. A gente tem ali no Mix On Guard vários óleos essenciais, como canela cássia, né? Quando vocês ouvirem falar do cássia, ele é um tipo de canela que tem alguns componentes, e o o canela cássia ou canela folhas, tá? Gente, desculpa, tá? Que hoje eu tô mais aérea. Hoje eu que tô precisando de um alecrim aqui, um cedro, um vetiver pra dar aquela aterrada. Mas vamos lá. O canela cássia é o canela folhas, tá? Que a gente tem ali. E o cinnamon bark, que a gente encontra lá no site da Duterra, é o canela casca, né? Bark e cinnamon é canela. Então, casca de canela em inglês, tá bom? A gente tem ele disponível ali pra gente também. E nesse mix, eles estão juntos e eles são maravilhosos. Ali pra parte bactericida, fungicida, tá? A gente ainda vai ter ali, ó, óleo de cravo, que também é maravilhoso. O óleo de cravo tem um ativo chamado carvacrol, que é super fungicida, super bactericida, e a gente consegue ter resultados incríveis com ele, tá? Então, ele vai servir muito para ajudar nessa parte no nosso corpo. Então, a gente pode utilizar o Mix On Guard para ingesta, para aplicação tópica, para inalação, porque ele vai ajudar nosso corpo a se restabelecer. Dores também. Ele tem ativos anti-inflamatórios, então dores de garganta, pegar 1, 2 gotas do On Guard com bastante óleo vegetal e aplicar é ótimo. Para a mente e para as emoções, são óleos quentes, são óleos de especiarias. Então, são óleos energizantes que proporcionam mais ânimo e disposição. O óleo de cravo, na psicoaromaterapia e na aromaterapia vibracional, ele trabalha a nossa questão relacionada à amorosidade. Ele é um afrodisíaco natural, tá? Então, ele vai ajudar muito nessa parte. E para o âmbito vibracional, vai ajudar a restabelecer baixas vibrações. Contém óleos que trabalham a energia da prosperidade. A gente tem o óleo de canela, a gente tem o óleo de laranja, óleos que vibram ali na frequência do dinheiro. Tem muita gente que gosta dos ativos das plantas dos óleos para essa parte mais fitoenergética e para utilizar ali através do óleo essencial ali no ambiente. Então, vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Para essas questões todas. Como que a gente pode utilizar ele? Gente, a gente pode utilizar ele no uso tópico, inalatório ou ingesta, tá? No uso tópico, a gente vai aplicar ele na pele com um pouco de óleo vegetal. Apliquem com o óleo vegetal, porque assim o óleo essencial ele é absorvido mais. O óleo vegetal é o quê, gente? O óleo de coco fracionado, tá? Então, apliquem com ele, porque assim o nosso corpo absorve mais e melhor o óleo essencial. E como ele tem alguns óleos quentes, alguns óleos de especiarias, como, por exemplo, a canela, o cravo, etc., é bom a gente diluir para não irritar a pele. A gente pode ter também o uso inalatório dele no difusor ou a ingesta na cápsula. Vai ingerir ele? Pode fazer numa colherzinha com mel, se quiser. Mas se for uma ingesta terapêutica, alguém que está passando por um período de baixa imunidade, está precisando restabelecer a imunidade, faz ali por 28 a 30 dias uso na cápsula. 1 a 2 gotas dele na cápsula com 1 a 2 gotinhas de azeite. Fecha essa cápsula, toma após almoço, pós jantar. 28 a 30 dias. Não pode tomar de estômago vazio, senão a gente fica rotando o óleo essencial, é péssimo. Hoje, eu infelizmente peguei uma capsulinha de cúrcuma e fui fazer a ingesta em jejum e, enfim,
fui atender o pessoal com as bogos, né? Saí correndo pra fazer essas coisas e não tinha tomado café da manhã. Mas passou assim 5 minutos. Eu comecei a sentir um aroma de óleo essencial pra todo lado onde eu ia. Era eu com óleo de cúrcuma. E aí eu parei e tomei café da manhã, claro, né? Porque o estômago é um órgão oco. Se a gente coloca só o óleo essencial pra dentro, a gente vai ficar com ele volatilizando, com ele evaporando ali, tá? E vai absorver muito pouco, então não é legal, tá bom? Precauções. Evita usar em excesso, né? Abaixo dos 5 anos. Então, gente, ele é um óleo forte, tá? A gente só tem que tomar cuidado. Pode usar com crianças? Pode, mas tem que usar em baixa dosagem. Uma gotinha é mais do que o suficiente. Vocês podem utilizar o Stronger da linha Kids, quem preferir, né? Mamães, tal, podem utilizar o Stronger da linha Kids com os bebês se preferir. E gestantes não podem fazer uso, porque os óleos essenciais do On Guard, eles são óleos chamados emenagogos, ou seja, eles podem estimular a menstruação. Então, a gente não recomenda para gestantes, tá bom? Tudo bem até aqui? A Adri falando, né? É que teve mudança de tempo por aí, ela tá usando uma gota de On Guard e 2 gotas de Brief. Maravilhosa, é isso mesmo. Gosta de fazer em cápsula também, porque ajuda muito na imunidade. Eu também, eu sou suspeita pra falar que eu sou super fã de cápsulas. Uma pessoa com câncer que tá com a imunidade baixa por causa da quimio, pode usar um guard na cápsula? Pode, pode super. Vai ajudar essa pessoa a não ficar com o organismo tão vulnerável. Ela pode também inalar o Brief, até mesmo porque a quimioterapia, claro que hoje ela é muito mais avançada do que era antes, mas a quimioterapia às vezes deixa a pessoa com aquela letargia, com aquele embotamento, com aquela coisa ruim, sabe? Aquela sensação ruim. Então, o brief vai ajudar, porque ele tem peppermint, ele dá uma boa clareza mental para a pessoa, tá? Então, esse combinho aí ajuda muito, tá bom? Bora falar da Bogo do dia 2 agora? Gente, essa Bogo, eu não sei vocês, mas, gente, essa Bogo fez sucesso. Essa Bogo foi assim. Um arraso! Quem aproveita essa bogo? Vocês sabem como utilizar esses óleos essenciais? Não? Como é que estão as coisas por aí? Me contem que eu quero saber tudo. Eu vou falar um pouco pra vocês, tá? Dessa bogo. Gente, essa bogo, assim, maravilhosa. Compre um, ganhe dois. E foi uma bogo voltada totalmente para a saúde hormonal. Então, assim, que bogo surreal, que promo incrível que foi essa. Quero compre Clary Calm, ganhe gerânio e ylang ylang. Ou seja, óleos maravilhosos para a nossa saúde hormonal. O Clary Calm, ele é um mix roll-on de óleos essenciais. E ele tem esse nome de Clary porque o principal componente dele é a Clary Sage, a Salves clareia, junto com o fennel, que é o óleo de erva doce, que contém um componente chamado anetol, que aumenta bastante o nosso estrogênio. Então, assim, 2 óleos aí maravilhosos, né? Que juntos estão combinados com outros óleos essenciais incríveis, como lavanda, bergamota, flor de camomila romana, ylang-ylang, cedro vermelho, que é o cedro Virgínia, que é o nosso óleo de cedro, gerânio, semente de cenoura, palma rosa e vitex, que são óleos mais diferentões aí que a gente encontra, né? Tudo para quê, gente? Para ajudar a gente a restabelecer corpo e mente, principalmente quando a gente está falando dos equilíbrios hormonais. O Clary Calm, ele vai auxiliar a regular os hormônios femininos e o ciclo menstrual. Ele vai aliviar cólicas, inchaços e tensão mamária, aquelas dores para quem está fazendo ajuste hormonal, para quem está passando por TPM, por menopausa e tem dores nas mamas, ele vai ajudar bastante. Ele suaviza sintomas da TPM e da menopausa, ele relaxa músculos e melhora o fluxo energético uterino. Ele apoia a saúde do fígado, por quê? Porque ali naquela composição a gente tem óleos essenciais, aqui ó, como a erva doce, a semente de cenoura, a palma rosa, a bergamota, a camomila, são óleos que ajudam muito a gente nessa limpeza do fígado. O fígado é fundamental no processo de ajuste hormonal. Tem mulheres que não que vão ter sobrecarga de estrogênio, sobrecarga de progesterona, enfim, porque o fígado vai ter dificuldade para metabolizar tudo isso, tá? Metabolizar os próprios hormônios da mulher. Então, assim, é fundamental pra gente aí o uso dele.
para apoiar o fígado para metabolizar os hormônios. E além de tudo, para a mente e para as emoções, ele vai ajudar nessa parte de acolhimento, amor próprio, redução do estresse. E a gente não pode esquecer, gente, que ele tem ali lavanda, que ele tem bergamota, que são óleos essenciais que acalmam os nossos humores aí quando a gente tá passando por picos hormonais intensos, né? O que que vocês têm que decorar do Clary Calm? É apenas um detalhe. Ele vai servir para todo tipo de desequilíbrio hormonal, menos para mulheres com endometriose, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque não gosto de fazer terrorismo aqui com nada disso. É só a gente saber utilizar e saber para quem é indicado ou para quem não é. Só que a gente tem que ter uma referência boa nessas horas quando a gente fala de saúde hormonal. E eu já vou explicar o porquê, né? Eu demorei 14 anos para ser diagnosticada com a minha endometriose. Operei no ano passado, graças a Deus. Estou curada da minha endometriose. Tenho alguns cuidados que eu tenho que manter, mas graças a Deus, curada, cuidada ali com a minha endometriose. Eu utilizei muito óleo essencial antes de precisar operar. E os óleos essenciais me ajudaram no pré e no pós-cirúrgico, tanto a reduzir a inflamação para operar bem, quanto cuidar no pós. Só que o Clary Calm, ele não é indicado para mulheres com endometriose. Eu já vi muita gente indicando e não façam isso. Ele tem um componente chamado anetol no fênel, que é um componente que aumenta estrogênio. A gente tem a sálvia e o gerânio que modulam o estrogênio. Então, se tá baixo, aumenta, se tá alto, reduz. Eles modulam, eles regulam. O fênel aumenta, tá? Então, uma mulher com endometriose que tem uma doença, que tem predisposição estrogênica, a mulher com endometriose, ela já tem muito estrogênio circulando no corpo dela. Se a gente utiliza um óleo que aumenta o estrogênio, a gente vai aumentar o quadro inflamatório dessa mulher. Então, falou de mioma, falou de fluxo intenso, falou de inchaço, falou de cólica, falou de dor, falou de. Pergunte, a única coisa que tem que perguntar só antes de indicar o Claritin. Você tem diagnóstico de endometriose? Já fiz exame? Não tenho. Não tem, então tá tudo bem. Então tá tudo certo com essa pessoa. A pessoa pode usar o Claritin, tá bom? É a única coisa. E eu falo por experiência própria, gente. Eu, né, na época que antes de me formar uma terapeuta, antes de conhecer e tudo mais, quando eu tava conhecendo ainda do TEA, utilizei no passado e usava, e eu tinha endometriose, nem eu sabia que eu tinha endometriose, nem eu sabia dos estudos dos olhos ainda a fundo. Eu passei muito mal. Então, assim, não recomendo, tá bom? É só isso, é só a gente tomar cuidado, porque senão a gente aumenta o quadro de dor da pessoa. É só isso. Se por um acaso a pessoa com endometriose começou a usar o Claritin, é só parar o uso, tá? Não tem problema nenhum. É só parar o uso. Inclusive, a pessoa com endometriose, se comprou essa bogo, ela vai poder se beneficiar e muito do gerânio e do ylang, tá bom? Muito mesmo. Então, assim, essa bogo ela foi bem-vinda para todo mundo. A gente só tem que ter esse cuidado. Aromaterapia, a gente não precisa ter medo de usar os óleos, mas a gente precisa ter conhecimento sim, tá bom? Porque isso faz diferença. Então, é importante vocês saberem. Esse óleo, também na parte vibracional, ele vai ativar a nossa energia feminina, vai harmonizar o nosso chakra sacral, que é um ponto, um plexo de energia que acumula, às vezes, tensão no assoalho pélvico, no nosso útero, e que trabalha ali questões vibracionais, energéticas e de tensão, bem nessa altura aqui da lombar, assoalho pélvico, tá bom? Limpa também padrões de culpa, sobrecarga emocional e restabelece o fluxo da energia vital do nosso poder de criação. A gente tem aí também o nosso amado gerânio, porque afinal de contas a gente compra o Clary Calm, né? Comprava ali na Bogo Clary Calm e ganhava o gerânio e ylang. Então eu falei, essa Bogo é uma Bogo de saúde hormonal para todo mundo. Quem não quisesse o Clary Calm podia guardar ele para presentear em algum momento. Ou então, podia dividir até na saúde do lar. A minha mãe passou por um processo de ajuste da menopausa dela. E o Clary Calm é simplesmente incrível para mulheres na menopausa. Porque as mulheres na menopausa vão ter uma queda estrogênica muito pesada. E ele aumenta muito. Então, assim, é maravilhoso, tá? E o gerânio, ele vai ser muito útil para regular atividades estrogênicas. Então, ele vai regular os picos de estrogênio. Quem tem muito estrogênio, regula e abaixa. Quem tem pouco, regula e aumenta.
Alivia cólicas, inchaço, tensão mamária, suaviza também sintomas da TPM e da menopausa. O gerânio é um tônico uterino. Então, mulheres que passaram por cirurgias no útero, mulheres que tiveram bebê, passaram por cesárea, ou até mesmo parto normal, ele é um tônico uterino, vai ajudar o útero a se restabelecer, ajuda em retenção de líquido, saúde da nossa pele, para a mente, para as emoções, acolhimento também, amor próprio, redução do estresse. A gente sempre fala na psicoaromaterapia que o gerânio, ele é um óleo para nos auxiliar na parte ali de encorajamento. Ele trabalha uma região do nosso cérebro que nos traz essa sensação de segurança e acolhimento, para que a gente não fique tanto em estado de alerta. Por isso que a gente fala na psicoaromaterapia que ele é um óleo materno, né? Porque ele trabalha essa energia aí feminina. E acolhedora, que nos lembra um colo de mãe, mesmo para quem às vezes teve uma relação complexa com a mãe, ele vai trazer essa sensação de aconchego, de acolhimento ali. Para o âmbito vibracional, ele ativa também a nossa energia feminina, também harmoniza padrões do nosso plexo ali da região do sacro e limpa padrões de medo, de falta de coragem, porque é exatamente o que ele trabalha ali: medo, encorajamento, tá bom? E nós temos, eu já vou falar do uso dele, do ylang, tá? O Clary Calm não tem segredo, ele é um roll-on, então é só aplicar ele, sola dos pés, baixo ventre, nuca, punho, palma das mãos para inalar, tá? Mas o gerânio e o ylang eu vou passar as formas de uso para vocês, porque é bem parecido. Mas antes eu vou falar dos benefícios aqui do Ylang para vocês. Para o corpo, gente, o Ylang, ele é um hipotensor. Então, ele reduz a pressão arterial. Então, pessoas que têm pressão alta podem utilizar. Pessoas que têm pressão baixa também podem, só que tem que ser aquela pessoa que tem a pressão baixa que está regulada, né? Não aquela pessoa que do nada começa a passar mal, vai parar no hospital de pressão baixa. Não, aí a gente não indica tanto. Agora, se é uma pessoa que, ai, no calor, quando se expõe muito ao sol, às vezes tem uma tendência à pressão baixa, ou naturalmente tem uma pressão baixa, mas que não traz muitos sintomas. A pessoa pode utilizar de vez em quando o Ylang, não tem problema nenhum, tá? Agora, a gente vai ver regulações significativas no caso de pressão alta. Por que que o óleo essencial age dessa forma, gente? Porque o óleo essencial, ele entra no nosso organismo procurando a homeostase. Então, se ele vê algo em desequilíbrio ali, ele entra, permeia as nossas células, a nossa membrana celular tem muita afinidade com o óleo essencial, e ela permeia as nossas células ali, trazendo essa regulação, homeostase. Então, no caso de entrar no organismo de alguém que tá com a pressão alta, ele vai dar uma boa aliviada, tá? Vai estimular o desejo sexual e a vitalidade feminina, por quê? Porque ele regula progesterona e testosterona. Mulheres tendem a ter a testosterona muito, muito baixa, às vezes mais baixa do que o normal. Aí tem dificuldade de ganhar massa magra, tem dificuldade de ganhar músculo na academia, começa a ficar mais letárgica, né? Regula a progesterona também, regula batimentos cardíacos e alivia palpitações, aquelas palpitações de somatização de estresse. Beneficia a pele, cabelo, dando brilho, nutrição. Ele é maravilhoso para vocês colocarem umas 20 gotinhas no condicionador e utilizar, tá? Para as emoções, ele alivia estresse extremo, sentimentos de depressão. Todo mundo fala da ação do ylang afrodisíaca, mas a gente não pode esquecer que o ylang é um dos maiores antidepressivos naturais que a gente tem. Utilizar ele com cítrico, que também, os cítricos em geral, né, são os melhores antidepressivos e ansiolíticos naturais, utilizar ele em conjunto é maravilhoso, tá? Ele ajuda a liberar controle excessivo, excesso de perfeccionismo, resgata a leveza, sensualidade, prazer de viver. Ele é um óleo essencial que está atrelado à nossa frequência energética de prazer. Prazer, não estou falando aqui só de prazer sexual, estou falando de prazer pela vida, hobbies, coisas que te deixam motivada, sabe? Então, ele é maravilhoso. E ele vai ser muito útil também para a saúde masculina, igual a Eli tá falando aí. Por quê? Porque testo também é um hormônio que às vezes falta muito nos homens e que pode ser regulado. Então, ele vai ser muito útil para a parte de fertilidade feminina e masculina, tá? Tem estudos mostrando que tem correlação no uso de ylang com o aumento da motilidade dos espermatozoides, tá? Então, isso é muito legal, porque ele ajuda bastante nessa parte também. Para o âmbito vibracional, ele ativa o chakra cardíaco, o plexo cardíaco aqui do centro do peito e o plexo sacral, eleva a frequência vibracional, conecta a gente à frequência de amor incondicional, a essa sensualidade sagrada da gente preservar o nosso corpo como um templo também, cuidar com carinho,
né, do nosso corpo, equilibra a energia feminina, criativa, receptiva. Gente, a nossa região do assoalho pélvico, nossos órgãos reprodutores, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, nas partes de terapias energéticas, está muito atrelada à nossa capacidade de criar e gestar não só a vida, mas projetos. Né? Mulheres que tendem a ter questões nessa região e somatizar patologias e questões nessa região tendem a ter dificuldade com gestar, nutrir, colocar para o mundo os seus projetos, né? Não se auto-sabotar, etc. Então, assim, são óleos muito queridos mesmo, para o homem e para a mulher, tá bom? As formas de uso aí dos dois maravilhosos. Eles podem ser utilizados dos três jeitos: forma tópica, inalatória e ingesta, tá? O uso tópico, a gente pode fazer de 1 a 3 gotas na região desejada. A gente só tem que tomar cuidado, uma precauçãozinha com gerânia, que em excesso ele pode irritar a pele. Se por um acaso aplicou gerânio demais, ficou com a pele irritada, aplica mais óleo de coco fracionado, dilui melhor que ele vai passar rapidinho, tá? Uso inalatório, podemos também 1 a 3 gotinhas no difusor ou 1 gota na palma da mão. E a ingesta, a gente também pode fazer a ingesta terapêutica desses óleos florais. Eles estão aí reconhecidos, né, e liberados ali na parte de aromas naturais pela Anvisa pra gente. Então, eles são dois queridos que a gente pode também fazer na cápsula. Por que que eu recomendo na cápsula? Porque o sabor deles é complicado. Quem quiser na colher com mel, fica à vontade, tá? Mas na cápsula eu prefiro mais, a absorção é maior e eu não preciso lidar às vezes com o sabor. Sabor de flor é muito amargo, tá, gente? De óleo essencial de flor. Então, fica a critério de vocês, tá bom? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, que está se cuidando com ylang, ela pode botar 1 gotinha na cápsula com 1 gotinha de azeite, fechar ali e tomar após o almoço para jantar. Uma pessoa que está regulando a parte hormonal ou que está fazendo um mix de fertilidade, ela pode colocar 1 gota de gerânio e ylang na cápsula com 1 gotinha de azeite e tomar após o almoço para jantar também, tá? Maravilhoso. A única coisa que gestantes têm que evitar o uso, eu sempre falo para vocês, gestante só pode lavanda, camomila romana, copaíba, frankincense e os cítricos. Não tem conversa. Só esses óleos, tá? Porque a gente não pode ficar trazendo vários estímulos hormonais para gestante. Então a gente evita esses óleos aqui com elas nesse momento. Depois elas vão poder utilizar. Tá bom? Então é isso, meus amores. Pessoal falando, por acaso o Whisper também é contraindicado? Contraindicado para quê? Para é, casos de endometriose, eu não lembro se o Whisper tem erva doce ou não. Se não tiver, ele pode ser indicado, sim, não tem problema. Gerânia magnífica, eu amo o aroma dele. Ai, gente, eu também, eu sou suspeitíssima pra falar. Porque o gerânio é um dos meus óleos favoritos e o ylang não fica atrás, não, viu? Teve uma época que assim, antes de eu conhecer doTERRA e tudo mais, eu falei, acho que para algumas de vocês, eu era jornalista por formação. Nossa senhora, minha primeira formação. Passava cada estresse na redação do jornal e aí eu tinha muita insônia. E aí, às vezes, eu usava o óleo de ylang junto com o cedro para poder dormir. Uma delícia. Ajuda demais, tá? Gente, vamos então parar aqui nossa aula para a gente falar do nosso sorteio antes de qualquer outra coisa. Quem tem endometriose não recomenda usar óleo que tem erva doce, exatamente, tá bom? Então é isso. Tá? Vamos lá para o nosso sorteio? O azeite para usar na cápsula, azeite de cozinha, tá? Azeite que vocês utilizam na cozinha, o azeite de oliva lá, tá bom? Pode ser ele mesmo. Bora lá, meus amores. Deixa eu primeiro fazer o sorteio, aí depois eu tiro essas dúvidas finais, tá bom? Vou encerrar aqui a nossa aula, então.